18 dias sem postar story no Instagram. Exatamente. Para muitos pode parecer a coisa mais normal do mundo, porque tem muitas pessoas em si que usam o Instagram ali, não é de postar muito story, mas para quem entrega conteúdo, para mim isso está sendo assim, tipo, no início estava como uma tortura. Eu acho que desde que eu comecei a entregar conteúdo na internet, lá em 2017 para cá, eu nunca fiquei tipo 18, 20 dias sem postar story no Instagram. Às vezes fica 1, 2 dias ali sem postar, mas 18 dias não, eu vou te explicar o porquê. Tá? Eu acredito que isso possa te ajudar, principalmente se você às vezes estiver tendo dificuldades em conseguir focar nos seus negócios, tendo dificuldade em se concentrar, por exemplo, para ler um livro que seja, tá? São coisas que têm me atrapalhado, então eu resolvi fazer algumas mudanças, tanto de hábitos, algumas coisas que eu tenho implementado. Na verdade não é mudança de hábito, é hábitos que eu estou voltando a ter, que eu acabei perdendo com o tempo e isso acabou me atrapalhando, tá? Tô aqui em casa agora, ó, hoje é domingo. Estou aqui no final do dia, basicamente, estou terminando de organizar algumas coisas relacionadas a trabalho. Cara, olha só para você ver aqui como que tá o fim de tarde aqui em casa, ó. Olha isso, que show essa vista. Pôr do sol lá fora, olha. A câmera não tá focando tão bem, mas tá dando para ver mais ou menos as cores, né? Enfim, vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui. O que acontece? Por que eu fiquei esse tempo aí sem postar? Por que eu estou, na verdade, esse tempo sem postar story? Não só sem postar story, tá? Eu estou com o Instagram desinstalado do meu celular, cara. O que pra mim é muito estranho, de verdade. Porque para quem me acompanha mais tempo ainda sabe que, entre aspas, parte da minha grana, parte do que eu ganho, vem do Instagram, né? Como você pode ver ali, eu tenho a plaquinha da Hotmart ali, de 1 milhão de faturamento, tem plaquinha ali da Last Link, que é uma outra plataforma, plaquinha de 1 milhão aqui da Eduz, tá? Aquela preta ali também é da Eduz, ó, aquela ali também é de 1 milhão, que ela é a nova, aí me mandaram a nova, isso aqui também é da Eduz, tem daqui o Wi-Fi lá em cima, enfim. Então assim, parte das minhas vendas vem do Instagram. Então no meu caso, a minha decisão de deixar de usar o Instagram por um tempo, não está só me afetando de modo geral assim, no uso pessoal, mas também até no financeiro em si, vamos dizer assim, né? Claro que eu consigo hoje, de certa forma, ganhar grana de outras formas, sem estar no meu Instagram ali, literalmente. Mas por que eu estou fazendo isso? Só para você entender, vamos lá. Primeiro ponto, tá? Já quero pedir para você já se inscrever no canal, não esquece, porque eu sempre esqueço de fazer o pitch, né, de fazer a chamada para as pessoas se inscreverem. Então, já se inscreve aqui no canal, não se esqueça disso e ative as notificações e deixa o seu like, tá? Por que eu tô fazendo isso? O que acontece, cara? Eu sempre fui um cara muito focado, sempre fui um cara muito focado nos meus negócios. Desde quando eu era pobre e não ganhava dinheiro com a internet, desde quando eu trabalhava no mercado tradicional, eu sempre tive muita vontade de um dia ganhar dinheiro e não ter que trabalhar para os outros. Esse foi o meu grande sonho, desde sempre. E lá em 2017, quando eu conheci o mercado digital, conheci a internet, comecei o mercado de vendas online de modo geral, eu comecei a ficar assim, sabe, assim, louco por isso. Cara, eu tenho que ganhar dinheiro pela internet, eu tô vendo que dá pra fazer grana. E, sabe, eu tinha um foco, assim, incessante. Nada me tirava do foco, sabe? E comecei a ler livros, como esse daqui, por exemplo, que eu estou relendo, que é O Segredo da Mente Milionária, é um livro que eu gosto de ler sempre. Tem outro ali que eu recomendo demais você ler, que é O Pense e Enriqueça. Eu vou estar deixando os links desses livros que eu estou citando aqui também na descrição, caso você queira. Se você quer mudar sua mentalidade, eu te recomendo. Então nessa época, cara, mesmo que eu não tinha ainda um bom resultado financeiro, eu tinha um foco extremo de fazer a parada acontecer, sabe aquela parada? E pronto, consegui, de 2018 para cá, consegui ganhar uma boa grana. 2018 foi quando eu faturei meu primeiro 1 milhão ali na Hotmart, etc. De lá para cá, consegui realizar alguns sonhos, viagens, consegui tirar meus pais da casinha que eles moravam para uma casa melhor e tudo mais, realizei alguns sonhos. Do ano passado, de 2024, posso dizer ali que no finalzinho de 2023, mas de 2024 para cá, eu tirei um pouco o pé do acelerador, sabe? Vamos dizer assim. E só que o problema não foi ter tirado o pé do acelerador, o problema foi eu ter deixado com que hábitos tóxicos me atrapalhassem de talvez voltar à minha rotina anterior, à minha pegada anterior, sabe? E uma das coisas que eu mais notei que me atrapalhavam, que estavam me atrapalhando, é os vídeos curtos, no sentido de ficar ali scrollando, sabe? Você entra ali no... Por exemplo, eu sentava aqui na frente do meu computador, como estou aqui agora, né? Pego meu teclado aqui, meu mouse, vou executar alguma coisa, preciso resolver alguma pendência, e na hora que eu vejo,
fiz ali por 5 minutos o meu trabalho e na hora que eu vejo, sem nem sequer ter tocado uma notificação sequer, o meu celular está aqui em cima, automaticamente, sem nem acender, eu pegava meu telefone, entrava aqui no meu Instagram, por exemplo, e quando eu via, eu já estava 10, 20, 30 minutos ou até mais scrollando vídeos e aí mandando para Raquel, mandando para amigos meus, que, sabe, tipo, perdia meu tempo. E aí passava um tempinho, eu falava, ó, caramba, fazer o trabalho aqui. E aí começava a refazer o que eu estava fazendo, dá mais 10 minutinhos, a mesma coisa. Isso estava me atrapalhando demais. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você segue pessoas na internet que, entre aspas, têm resultados, ganham dinheiro, etc. E você pensa que a vida daquela pessoa é o tempo todo assim, de produtividade, que aquela pessoa não falha, que aquela pessoa é 100% estratégica o tempo todo, que aquela pessoa, sabe, entre aspas, é perfeita. Até porque a maioria das pessoas só postam a vida perfeita no Instagram, né? Na hora que elas desligam a câmera ali, muitas vezes elas estão vivendo uma vida que às vezes nem é aquilo que elas postam, vamos dizer assim. E no meu caso, cara, isso me afetou, essa questão da produtividade cair muito por conta dessa questão dos vídeos. E aí eu tava tendo dificuldade de, por exemplo, ler, tá? Eu sei uma parada que eu sempre gostei, mas eu ia ler um livro, eu lia uma página talvez eu lia uma única página e já estava entediado. Só que é isso que os vídeos curtos fazem com a gente, tá? É a famosa dopamina barata. Então, essa parada, ela te afeta, ela literalmente tem um termo que foi usado, que foi eleito o termo do ano de 2024, que chama Brain Rot, que é um termo que foi utilizado para explicar que as pessoas estão tendo uma destruição mental. As pessoas não conseguem mais focar em nada, as pessoas não conseguem mais se concentrar em nada, as pessoas não conseguem, sabe, fazer nada sem se entediar por alguns segundos, que seja. Por quê? Porque isso daqui, ó, tá atrapalhando as pessoas. No sentido de você usar o seu telefone da maneira errada. Não estou dizendo que você não deve ter Instagram, muito pelo contrário. Por exemplo, eu vou continuar tendo e vou continuar usando. Eu só estou fazendo isso que eu estou fazendo, de ficar uns dias sem e desinstalei, porque por mais que eu tenha que instalado e fale assim, eu não vou usar meu Instagram durante o dia, você não consegue se controlar se você tiver com ele instalado. Como eu estou com ele desinstalado, diversas vezes durante dias atrás, automaticamente eu entrava no meu telefone. Eu tenho a mania de pesquisar, né? Eu clico aqui em buscar, no iPhone no caso, eu clico aqui em buscar e digito o Instagram. Diversas vezes eu digitei Instagram e eu lembrei, não está instalado. E aí o que eu fazia? Colocava o celular de volta na mesa e continuava o meu trabalho. E tá dando 18 dias, né? Desde que eu fiz isso, desde que eu instalei o Instagram, que eu não posto story, que eu não posto nada. 18 dias. Cara, o meu nível de leitura nesses dias... Aqui, ó, eu comecei a ler esse livro aqui tem mais ou menos uns 10, 8 dias. Esse livro aqui, ó, eu estou na página 77, aí você vai pensar assim, porra, Júnior, você está na página 77, tem 10 dias que você começou a ler, então você está lendo pouco ainda. Não, mas é porque eu não estou lendo só ele. Pera aí, só um minuto. Eu estou lendo também, ó, o Pense e Enriqueça, que para mim é um dos livros mais fenomenais da face da Terra. É um dos livros de quando eu estou perdendo um pouco o foco, ou eu vejo que eu não estou com uma energia. Eu sou um cara que eu acredito muito em lei da atração. Se vocês quiserem, eu posso até gravar mais vídeos sobre isso também. Eu acredito muito em lei da atração, poder da visualização, quadro de sonhos, essa parada de energia, de você atrair. Então, quando eu percebo que eu estou fora disso, que eu não estou mais com a mesma energia de antes, que eu tô às vezes com pensamentos de certa forma negativos, pessimistas, ou que eu estou meio desanimado, desmotivado, eu volto a ler esse livro aqui, ó. Pense e Enriqueça e Segredosamente Milionário. São os dois, mas o Pense e Enriqueça é o principal. Se você não tem, cara, eu te recomendo firmemente comprar, eu juro pra você. As primeiras páginas que você lê desse livro, você vai ver o tanto de coisa que você faz na sua vida que atrai, às vezes, resultados negativos pra você, tá? E você vai perceber o porquê que muitas vezes você não consegue ter o resultado que você gostaria. Às vezes você pode até ter conhecimento sobre um assunto, você é pica numa parada. Porra, eu sou pica em programação, porra, eu sou pica em edição de vídeo, eu sou pica em vendas online, mas o seu negócio não sai do lugar. Leia Pense e Enriqueça, você vai entender, você vai mudar isso daí. Enfim, estou na página 77 aqui deste livro, tem mais ou menos uns 10 dias que eu estou lendo. E o Pense e Enriqueça, ó, comecei a ler tem mais ou menos, de verdade, uns 5 dias. Estou na página 89 do livro. E esse livro aqui é novo, tá? Então se você pegar ele para cá, ó, onde eu não li ainda, ó, você vai ver que não tem nenhuma marcação de caneta, tá? Eu estou inclusive aqui agora na minha mesa com 3 canetas marca-texto aqui, ó. Por quê? Porque eu leio, eu gosto de marcar as partes que eu mais gosto. Agora, se pegar o que eu já li aqui, ó, olha só para você ver, ó, extremamente marcado. Ó, eu marco o livro inteiro, tá? Ó, tá marcado. Olha aqui. Porque depois o que eu faço? Qual que é a estratégia que eu uso para fixar as informações na minha mente, tá? Ó, pode ver que tá bem marcado o livro, ó. O que eu faço geralmente?
eu leio o livro inteiro, eu vou marcando o que eu acho muito importante no livro. Frases que eu acho muito fodas, partes que eu quero gravar realmente. Aí o que eu faço? Eu leio o livro inteiro, porque, convenhamos, tem partes dos livros que é como séries, novelas e etc. que a gente vê na Netflix. Tem partes que às vezes vai só te explicar um contexto, então não vai agregar muito. Então o que eu faço? Eu grifo ali, eu marco com caneta marca-texto as partes mais importantes. Depois que eu li o livro inteiro, o que eu faço? Eu começo a reler somente as partes que eu marquei, que eu sei que são as partes mais importantes, que são as partes que eu tenho que fixar mais na minha mente, para entrar mais no subconsciente, tá? Mas o que acontece? Quando eu estava com o meu Instagram instalado, eu não estava conseguindo ler dessa forma. Cara, eu juro pra você, por Deus, eu sentava para ler um livro assim, ó, e aí eu lia uma página com o meu celular aqui do lado. O meu celular ou chegava uma notificação de WhatsApp, de Instagram, ou nem precisava chegar muitas vezes. Eu li uma página, do nada eu pegava meu celular e já mexia. Sabe? Então, essa dopamina barata, cara, tá ferrando com a vida de muitas pessoas. Então, qual que é o resumo da história aqui para você entender? Eu perdi o foco, lembra que eu falei que no início, mesmo quando eu não tinha grana, eu era um cara extremamente focado e tal, eu perdi um pouco disso, eu deixei com que isso daqui me afetasse. Então eu falei, porra, cara, eu tô precisando voltar a ser o Júnior de antes. Graças a Deus, hoje eu ganho grana, as minhas vendas caem basicamente o dia inteiro do mesmo jeito, eu tenho um grande resultado, mas eu percebi que eu estava me deixando levar por essa situação, entendeu? Tipo, eu tava desfocado, não tava conseguindo concentrar, eu comecei a reparar isso, porque eu sempre fui um cara muito focado nas coisas, comecei a reparar que eu não tava conseguindo focar em nada, tá? E para mim nós estamos na era mais fácil de ganhar dinheiro justamente por conta disso, tá? Porque as pessoas hoje em dia elas não conseguem ter foco, as pessoas hoje em dia não conseguem estudar direito. Então se você estudar um pouquinho a mais do que o normal, você já vai estar na frente da grande maioria das pessoas. Por exemplo, esse vídeo aqui, pelo que eu estou gravando aqui, já está no minuto 12. 12 minutos de vídeo. Cara, 99% das pessoas não vão chegar até essa parte do vídeo. Se você chegou até aqui, vamos colocar uma palavra-chave, nada a ver, coloca abundância, digita abundância aqui nos comentários para eu saber que você chegou até essa parte aqui do vídeo, porque a maioria das pessoas no YouTube hoje em dia não gostam desses vídeos longos, porque estão viciadas pela dopamina barata, entende? Estão viciadas na dopamina barata, aquela dopamina que não agrega porra nenhuma na vida delas, entende? E elas ficam cada vez mais viciadas por isso. Aí por conta disso, por ficarem cada vez mais viciadas nisso, elas não conseguem ler 2 páginas de um livro, ou elas não conseguem ver um vídeo no YouTube, por exemplo, de 10 minutos, que seja de 8 minutos que sejam, que sobre alguma coisa que vai fazer elas ganharem mais dinheiro, para aprender sobre investimento, sobre como comprar criptomoedas, ou como se desenvolver, como se tornar alguém melhor, como melhorar a mentalidade. Elas não têm paciência para isso, cara. Então, estamos na época mais fácil de ganhar dinheiro por conta disso. Porque se você estudar um pouquinho a mais, se você conseguir ler 5 páginas de um livro como esse aqui por dia, ou se você assistir um vídeo no YouTube que seja por dia de 10 minutos sobre algo que vai agregar para você, seja sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade, sobre tráfego pago, sobre estratégia de vendas, que seja, você já vai estar na frente da grande maioria das pessoas. Mas se você não se policiar com isso daqui, você pode acabar caindo nessa mesma armadilha. Aí você vai ser uma das pessoas que também não consegue focar, que tem ansiedade, que não consegue estudar, que acha que o seu dia não produz nada, que chega no final do dia você sente que o seu tempo está muito corrido, que você não tem tempo para fazer nada, mas na verdade você está apenas viciado por dopamina barata e não consegue executar as coisas. E por quanto tempo que eu vou ficar sem Instagram aí, tá? Para você entender. Pretendo ficar mais alguns dias, porque qual que é o meu intuito, tá? Meu intuito não é, eu não tô falando para você, por exemplo, excluir seu Instagram também e não usar. O que eu tô falando para você de forma simples é, cara, cuidado com as redes sociais nesse sentido, porque elas tiram totalmente seu foco. A gente fica viciado em ficar vendo a vida das pessoas, em fofoca, entre aspas, ficar vendo vídeos aleatórios que não agregam porra nenhuma, e etc. Quando você vai ver, você tá 3, 4, 5 horas por dia, ou mais, tem gente que fica até mais no Instagram ali, de forma improdutiva. Então, qual que é o meu intuito? Qual que é o meu objetivo final nessa questão do Instagram aqui? É ficar sem? É não usar? Não. O meu objetivo final é eu conseguir me readaptar a esse foco, por exemplo, esse hábito de ler muito, porque eu gosto de ler muito e eu sinto que para mim muda totalmente o meu dia a dia. Se eu volto a ler coisas sobre mentalidade, sobre lei da atração, sobre energia e etc, cara, a minha forma de enxergar as coisas e de agir no dia a dia muda totalmente, tá? Aí eu começo a evitar pensamentos negativos, começo a evitar andar, sabe? Eu começo a praticar isso daqui. Então, quando eu perceber que, agora eu estou conseguindo me concentrar mais na frente do meu computador na hora de trabalhar, estou conseguindo realmente voltar à mesma pegada que eu tinha antes, tipo assim, sabe, de foco total, de não ter distrações, aí eu volto a instalar o Instagram, porque o meu objetivo ao instalar o Instagram novamente vai ser 2 coisas: entrar para postar conteúdo, ou seja, eu vou entrar
para postar alguma coisa, pô, vou postar um story aqui, entregando conteúdo, respondendo caixinha de perguntas e pronto, postei e saí. Ou vou entrar para responder clientes e sair, pronto. Mas eu quero estar com total certeza que eu já estou com esse autocontrole, entende? De que eu vou conseguir entrar para responder o cliente e sair. Eu não vou ficar ali rolando no Reels. Mas aí a parte boa de tudo isso que eu estou fazendo é que o quê? Que se acontecer, eu entrar aqui, porra, eu tô vendo que eu tô começando a assistir alguns Reels, automaticamente minha mente vai me lembrar, opa, o cara, você já tá aí? Automaticamente eu vou me lembrar e, opa, não, tô vendo o Reels, não posso. Então é me policiar, entende? Não tô falando que eu não vou usar nem nada, mas é me policiar, porque eu quero focar 90% do meu tempo, o tempo inteiro, em coisas que vão agregar. Coisas que realmente, ou seja, que vai me dar mais dinheiro, que vai fazer minhas vendas aumentarem, que vai me tornar uma pessoa melhor e etc. Entende? Então é praticar mais o meu foco e minha concentração em coisas que importam e não me deixar me levar por conta disso aqui, entende? Então esse é o objetivo final. Então assim, acredito que mais alguns dias aí, já estou basicamente 18 dias, então geralmente 21 dias ali a gente consegue construir um hábito, é o que dizem, né? Então devo ficar um pouco mais do que isso, e aí me policiando na hora que eu voltar a instalar, vou me policiar o tempo todo em relação a isso também, mas o intuito é esse, é passar para você o porquê que eu tenho feito isso e porquê que eu acredito que isso pode te ajudar de certa forma. Tá? Então, se fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e escreve, o que eu falei? Abundância, né? Abundância aqui nos comentários para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final ou pelo menos até o minuto 12. Demorou? Tamo junto e valeu!